Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um colóquio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, aqui da Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Márcio, da Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Física. E o professor Márcio, né? Ele possui graduação em Física, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Física também pela Federal de Minas Gerais. E já há um longo tempo é professor no Departamento de Física da Universidade Federal de Viçosa. Foi coordenador do programa, certo? E ele tem trabalhado principalmente na área de Física Biológica. Coordena aí o Laboratório de Óptica Aplicada a sistemas biológicos, certo? E tem trabalhado com manipulação óptica de microsistemas de forma geral. E hoje vai nos dar a satisfação de falar, né, ouvi-lo falar sobre aprisionamento óptico e manipulação de novos materiais, fundamentos e aplicações. Então, Márcio, sinta-se à vontade. É uma satisfação para a gente recebê-lo. Joia. Eu que agradeço, então, Holanda, o convite, agradeço a presença de todos, é uma satisfação muito grande estar podendo contribuir aí para o programa de vocês com esse colóquio, né? Espero que vocês gostem do tema, aproveitem. Tá? De antemão, peço já desculpas pela minha voz, tá? Eu estou um pouco rouco hoje, estava dando aula agora há pouco mesmo, então minha voz não está nos melhores dias não, mas estou com água aqui, a gente vai tentar fazer o melhor possível aí, tá? Outra coisa, se vocês quiserem, não sei como é que funciona aqui, questão de perguntas, se é no final, se vocês quiserem interromper também, por mim, fica à vontade, tá? Eu não estou vendo vocês, tá? Minha tela está aqui no modo apresentação, então qualquer problema eu peço que me interrompam aí, tá? Por favor. Tudo bem. Então, vou falar um pouco sobre a técnica de pinça ótica, tá? Como o professor Holanda citou aí, né? Focando, no caso desse seminário aqui, numa linha de pesquisa, né, que foi fundada aí pelo nosso grupo, alguns poucos anos atrás, que consiste na aplicação de novos materiais, tá, para a construção de ferramentas, né, para a pinça ótica, possibilitando gerar, né, novas abordagens, novas técnicas de aprisionamento e manipulação de sistemas. Tá? Esse aqui é o site do nosso grupo, tá? O Laboratório de Física Biológica da UFV, então, o site é lfb.ufv.br, se alguém tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais. E a gente também tem, né, a gente também estamos nas redes sociais, tá? LFB-UFV, Instagram, Facebook, Twitter, né? Quem quiser acompanhar, saber as novidades, publicações, né, do grupo, etc. e tal, a gente está presente também aí, tá bom? Vamos lá, então. Então, pessoal, eu começo aqui esse seminário com essa figura, né, bastante ilustrativa, né, que certamente todos vocês já viram, né, em algum lugar, seja em filmes, desenho animado, né, em livros, né, e a primeira vez que a gente vê, né, essa figura, todo mundo acha que é um completo absurdo, né, que isso aí é coisa de ficção, né, não acontece na realidade, etc. e tal. Mas, na realidade, acontece. É exatamente assim que funciona uma pinça ótica, né? A técnica que eu vou falar para vocês aqui hoje, né? Sobre a qual eu vou falar aqui hoje para vocês. Tá? Então, a pinça ótica, né, ela consiste em um feixe de luz focalizado, né? Note que aqui você tem um cone de luz, né? O foco, né, desse feixe está aqui dentro, né, desse veículo aqui, exatamente porque o objetivo aqui dos nossos amigos, né, é exercer uma força sobre esse objeto aqui, uma vaquinha, né, e ele quer levar esse objeto aqui do chão até, né, o foco desse feixe aqui. É exatamente assim que funciona a pinça ótica, tá? A única coisa que está muito errada aqui nessa figura é a ordem de grandeza das forças envolvidas, tá? Na prática,
né, o que a gente consegue em laboratório com feixes de lasers aí, com potências típicas, tá, de alguns miliwatts, até se aproximando aí da faixa de watts, né, seriam forças aí na faixa, no máximo, aí de algumas centenas de piconewtons. Né? Um piconewton, para quem não lembra, é 10 elevado a menos 12 newtons. Né? Então, é uma força extremamente pequena. Tá? Então, é uma força que é completamente irrisória, né, para o mundo macroscópico. Então, é claro que com forças dessa magnitude, você não vai conseguir, né, produzir esse efeito aqui sobre um objeto macroscópico, como essa vaquinha que está ilustrada aqui, né? Mas se você substituir essa vaquinha aqui por uma partícula de poeira, né, por uma molécula, mesmo por uma célula, né, se você puder substituir essa vaquinha aqui por uma única célula dela, né, esse experimento aqui já seria perfeitamente realizável em um laboratório, né? E é exatamente isso que a gente faz com a técnica de pinça ótica, tá? Para a gente entender um pouco mais essa questão aí da atuação dessas forças, né? Eu gosto de mostrar esses esqueminhas aqui, tá? Onde eu ilustro aqui, né, o papel do feixe focalizado, aquele feixe que a gente viu, né? Só que no caso aqui no caso aqui o foco está aqui em cima, tá igual no outro, né, na realidade. E aí eu mostro as duas principais forças ópticas envolvidas, tá? Por que você tem forças diferentes? Basicamente, né, quando a luz interage com o objeto, né, ocorrem três fenômenos possíveis, né? Em geral, uma parcela dessa luz ela é refletida, uma outra parcela é absorvida pelo objeto e uma terceira parcela ela é refratada pelo objeto, tá? Então, devido à reflexão e também à absorção, que é o que está ilustrado aqui, ó, essa figura aqui do lado direito, ela ilustra exatamente a reflexão, né, de dois raios característicos aqui, 1 e 2, né? O tipo de força, né, que é gerada por essa reflexão, que é parecido com o da absorção também, tá? É chamada pressão de radiação, que é aquela força básica que a gente estuda em ótica básica, né? Tá certo? Os cursos de física básica, você estuda esse tipo de força aí, tá? Então, o que a pressão de radiação faz, basicamente, é empurrar o objeto na direção de propagação da luz. Então, por exemplo, eu estou representando aqui aquele meu cone por dois raios característicos, 1 e 2, tá? Então, esse raio 1, ó, ele vem aqui desse lado, ele vai refletir aqui na microesfera, consequentemente, no que ele reflete, né, ele transfere momento, né, lembra lá da teoria eletromagnética, que a luz carrega momento, então você tem uma colisão aqui da luz, né, tá certo? Transferência de momento, e aí isso gera uma força F1, né, que empurra a microesfera nessa direção. E a mesma coisa aqui para o raio 2 do outro lado, você vai ter uma força F2 para cá. Então, note que o efeito líquido da pressão de radiação é simplesmente empurrar, né, a partícula ao longo da direção de incidência. Então, essa força, né, ela serve para você manipular objetos, né, afinal de contas, você consegue empurrá-los, mas ela não serve para capturar. Tá? Quem vai servir para capturar, que forma a pinça ótica propriamente dita, são as chamadas forças de gradiente, que estão ilustradas aqui do lado esquerdo. Tá? A força de gradiente, ela ocorre devido à refração dos raios, tá certo? Na partícula. No caso aqui, a gente representou por uma microesfera. Então, novamente, eu representei dois raios característicos, né? Você pega esse raio 1 aqui, por exemplo, ele refrata. Então, no que ele refrata na partícula, ele muda de direção, né? Se ele muda de direção, significa que o momento dele mudou. Lembra que o momento do fóton é H/K, onde esse K é o vetor de onda, né? Aponta na direção de propagação. Então, se você tem uma mudança na direção, você tem variação de momento, né? Então, se esse raio mudou o momento dele, significa que ele transferiu, né, esse mesmo momento, essa mesma mudança de momento foi transferida para a microesfera aqui no sentido contrário, né? Tá certo? Então, isso gera essa força aqui, né, que eu representei por F1. E esse outro aqui, ó, F2, tá legal? Essa figura aqui, pessoal, ela não tá em escala, tá certo? Esses ângulos aqui eles ilustram o fenômeno, mas eles não estão medidos aqui, né, rigorosamente, seguindo a lei de Snell, etc. e tal. É só para ilustrar qualitativamente o fenômeno, né, e ver que
você vai ter uma força resultante aqui que vai tender a apontar para o foco, tá? E aí o interessante é que você pode fazer, né, essa figurinha aqui em escala, bonitinho, considerando esses ângulos aqui com precisão, né, em qualquer posição da microsfera. Aqui eu coloquei ela nessa posição, mas você pode pôr em qualquer posição aqui no feixe, inclusive aqui em cima do foco, né, porque esses raios aqui, eles continuam propagando aqui para cima, depois que eles passam pelo foco. E se você faz esse desenho bonitinho, todo em escala, você vai chegar numa conclusão super interessante. É que essa força resultante, assim como nessa figura aqui, ela sempre vai apontar para o foco, independentemente da posição que essa microesfera estiver, né, em relação ao foco. Tá legal? Isso desde que o índice de refração da microesfera ela seja maior do que o meio aqui que circunda ela, tá? Porque esse índice de refração é importante aqui para os ângulos, né, da lei de Snell aqui, quando o raio refrata na interface, tá legal? Então, desde que o índice da partícula seja maior que o do meio, essa força sempre vai apontar para o foco, tá? Então, note, né, que essa técnica ela vai ser boa, né, para você capturar partículas, né, levar a partícula para o foco e mantê-la capturada aqui, né, quando essa partícula ela refratar bem a luz, ou seja, a técnica vai funcionar bem se a partícula refratar muito, né, e refletir e absorver pouco, né? Tá legal? Então, nesse caso, você consegue forças de gradientes, né, maiores do que pressão de radiação e, consequentemente, consegue um aprisionamento estável, né? Então, esse nome força de gradiente, né, ele vem exatamente do fato de que essa força ela sempre aponta na direção do gradiente, né, que no caso aqui vai apontar para o ponto de maior intensidade, aqui, que é o foco, né? Por isso que a técnica funciona com feixe focalizado. Quando você focaliza o feixe, você tem uma região de maior intensidade, você tem um gradiente, né, de intensidade, então a força ela aponta, né, para esse ponto aí, tá certo? De maior intensidade do campo. Então é assim, né, que se dá o funcionamento básico de uma pinça ótica, tá? Aqui, note que é um diagrama simplificado, né? A gente está utilizando aqui basicamente ótica geométrica, né, para descrever esses raios aqui, mas você pode generalizar isso aí, tá certo? Para teorias mais complicadas, tá? E qualitativamente a coisa funciona dessa maneira aí que a gente está discutindo aqui, tá legal? Bom, e aí, então, é o seguinte, tá? Então, essa técnica aqui, ó, ela vai funcionar bem para partículas que refratam bem. Em geral, são materiais dielétricos, transparentes e semitransparentes, tá? O problema é se você quiser aplicar isso, né, para materiais que estão longe, né, dos dielétricos, né? Por exemplo, os metais, tá? Partículas condutoras metálicas, né? Então, as partículas condutoras, você vai ter alguns problemas, que é o seguinte, além da pressão de radiação, né, ela ser grande, né, em geral ela pode ser bem maior do que a força de gradiente, né, em geral isso vai acontecer, além disso, ainda vai aparecer um outro complicador, né, dos metais, que é a chamada força fotoforética, que é uma força que ela não é uma força óptica, como as outras duas, tá? Mas ela vai influenciar o fenômeno, tá? De aprisionamento. Então, a força fotoforética, tá? Ela ocorre pelo seguinte, imagina que o seu feixe está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, nesse caso, tá? Esse feixe vai incidir nesse lado aqui da partícula, tá? Partícula condutora, ela vai absorver a luz, né? Vai esquentar, e aí o que acontece é o seguinte, né? No que ela esquenta, ela vai começar a transferir calor para o meio aqui em volta dela, tá? Só que como esse lado aqui, ele está virado para a luz, tá? A menos que essa partícula aqui, ela seja muito pequena, né? Você sempre tem uma tendência desse lado aqui, tá? É transferir mais calor do que esse lado aqui, simplesmente porque esse lado aqui é o que está voltado para a luz. Então, a agitação térmica média das moléculas do meio nesse lado aqui vermelho, ela vai ser maior, né, na média do que no lado azul. Então, isso faz com que você tenha uma força efetiva, né, tá certo? Que vai empurrar essa microesfera aqui, ó, na direção de incidência também. Então, essa é a força fotoforética, tá legal? Note que ela não tem origem ótica, né? A origem dela vem devido a essa transferência assimétrica de calor, tá?
Então, essa força aqui, quando você tem partículas metálicas grandes, tá? Ela prejudica muito o pinçamento. Fica extremamente difícil de você fazer o pinçamento desse tipo de material, a menos que você use feixes avançados, tá? Para minimizar esse efeito aí, coisa que eu vou comentar um pouco depois, tá? Mas nos feixes convencionais, né, esses lasers comerciais que a gente compra, em geral, eles têm um perfil gaussiano, né? Eles atuam no modo TM00, tá? Então, é muito difícil você pinçar uma partícula metálica grande com esses feixes convencionais, a menos que ela seja muito pequena. Se ela é muito pequena, aí essa distância daqui, o raio dela é pequena, tem esse efeito aqui, ele pode, em alguns casos, ser desprezível, tá? Você continua tendo força de fotoforética menor, né? Pressão de radiação você também vai ter, mas em alguns casos você ainda consegue capturar elas, tá? Com força de gradiente. Mas, em geral, se a sua partícula é grande que eu falo, pessoal, só para dar uma ideia do tamanho, grande seria coisa aí de 2 micrômetros para cima, tá? Então, partículas nessa faixa aí de 1,5, 2, 3 micrômetros, elas já são grandes aqui, para isso que eu estou falando, tá? Pequenas seriam partículas nanométricas, tá? São algumas centenas de nano para baixo, beleza? Vamos lá. Bom, e aí é o seguinte, tá? Alguns anos aí para trás, a gente começou a se perguntar o seguinte, beleza, então, ó, metais é difícil de pinçar, né? Você tem esses efeitos todos aí. O dielétrico é fácil. O que aconteceria, então, se você tivesse partículas, né, microesferas dessa aí, feitas com materiais intermediários, né, com propriedades intermediárias? Que tem vários tipos, né, desses materiais aí. Para citar 2 exemplos clássicos aí, os semicondutores, né, que todo mundo conhece, né, são materiais clássicos aí que exibem propriedades intermediárias aí entre os condutores e os dielétricos, né, e os isolantes topológicos, né, que é uma classe de material onde a superfície é condutora, né, e o bulk, né, ele exibe propriedades dielétricas, tá? Então, o nosso grupo, né, ele se tornou pioneiro no mundo em estudar, tá certo, o comportamento óptico, né, desses materiais intermediários sobre uma pinça óptica. A gente foi o primeiro grupo, tá, a propor e realizar trabalhos com esse tipo de material. Começamos com isolantes topológicos, depois fizemos com vários semicondutores. Tá? Eu vou mostrar, né, aqui alguns dos resultados que a gente obteve aí nos últimos anos. E é uma linha extremamente recente, tá? Essa linha de pesquisa, ela começou por volta de 2017, tá? Então, é coisa extremamente recente, tá? A gente tem alguns resultados importantes já, mas é uma linha que tem muitos problemas em aberto, né? Muita coisa para ser feita aí, né? Tanto do ponto de vista fundamental, quanto também do desenvolvimento de aplicações, tá? Então, vamos lá. Bom, esse vídeo aqui, tá, que eu vou apresentar para vocês, é exatamente o primeiro experimento que a gente realizou com isolantes topológicos. Essas sombras aqui que vocês estão vendo são as partículas, tá? Então, vocês estão vendo que essas partículas, elas exibem um comportamento aproximadamente oscilatório, tá? Então, ó, onde está o meu mouse aqui, ó, aqui onde veio essa sujeira, isso aqui que ficou parado aqui é uma sujeira que foi capturada pela pinça, tá? Então, aqui é onde está o foco, beleza? Onde está o meu mouse aqui. Eu vou rodar o vídeo de novo. Se vocês ficarem prestando atenção nessa sujeira, vocês vão ver que elas ficam indo e voltando ao mesmo tempo. Elas querem se aproximar do foco para ser capturada, mas quando elas chegam a uma certa distância do foco, elas são repelidas, né? E aí, até chegar uma sujeirinha aqui, ó. A sujeirinha dielétrica vem e é capturada. Ó. Essa aqui foi capturada no foco pela pinça, tá? Isso aqui são partículas de telurete de bismuto, tá? Bi2Te3, tá? Que é um isolante topológico. Então, nós somos o primeiro grupo a observar esse tipo de comportamento. E aí, na hora que a gente viu isso, né, a gente já tinha muitos trabalhos com pinça óptica, né, inclusive teóricos, né, de estudar, calcular essas forças, etc. e tal. A proposta, né, para explicar esse movimento, então, não demorou muito a vir, né? É uma mera competição de forças ópticas, né? Como é um material que exibe propriedades intermediárias, o que acontece? Você tem a força de gradiente querendo
atrair ele para o foco, mas, por outro lado, quando ele chega a uma certa distância do foco, né, ele começa a esquentar ou refletir demais, depende do material, e aí você tem um aumento tanto da pressão de radiação quanto da força fotoforética que afasta ele do foco, né? Então, a explicação qualitativa para essa oscilação, ela é relativamente simples, né? Uma vez que você conhece a atuação daquelas forças, ok? O difícil é você modelar isso quantitativamente, tá? A gente avançou bastante nisso aí, eu vou falar daqui a... Bom, isso aqui é um esquema experimental, tá? Então, a gente tem aqui o feixe focalizado, né, da pinça, ele vem aqui de baixo, ele é focalizado por essa lente aqui, que é uma objetiva de microscópio, tá? E aqui é a região da amostra, né? Basicamente, você tem uma piscininha, um anelzinho de borracha que a gente gruda numa lâmina, e aí dentro desse anel você deposita, né, a sua solução com as partículas do material, tá? E aí, aquele vídeo que vocês estavam vendo é isso aqui, esse movimento oscilatório aqui, ó, de vai e vem, né, da partícula se aproximando e se afastando aqui do eixo óptico, né? O eixo óptico é esse aqui, passa pelo centro, tá? Então, ela fica indo e voltando, que é aquilo lá que a gente viu. Aquele vídeo lá não é dos melhores, daqui a pouco eu vou mostrar outros que foram feitos posteriormente com outros materiais, esse movimento vai ficar ainda mais evidente. Pois bem, de qualquer forma, uma vez que a gente tinha esses filmes, né, a gente consegue filmar isso aqui, como vocês viram, então é possível você fazer análise digital de imagens e extrair algumas características, né, caracterizar aquele movimento. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico da posição radial da partícula em função do tempo. Então, você vê que realmente a gente consegue medir isso, a gente mede o centro dela, de cada uma daquelas partículas, e acompanha, então, né, a distância dela em relação ao eixo óptico, tá certo? E vê que realmente tem, né, esse caráter oscilatório que a gente vê lá qualitativamente no vídeo. Só que aqui já está, né, medido aqui através da análise digital das imagens do vídeo, tá? Então, isso aqui é a distância, né, no plano, distância ao eixo óptico, em função do tempo para aquelas partículas lá de telurêt de bismuto. E aí, desse gráfico, tá, você consegue extrair várias coisas, beleza? Para a gente avançar na análise qualitativa, a gente propôs, então, né, para começar, um modelo extremamente simples, tá? Um modelo efetivo para essas forças aí, que é baseado, né, na competição de força de gradiente com força fotoforética mais pressão de radiação, aquilo que eu já falei para vocês. Então, a gente começa com o perfil de intensidade do laser, que é o nosso perfil gaussiano, tá? Então, a intensidade, né, ela é maior no centro do feixe e decai, né, para as bordas, decai seguindo uma função gaussiana, está representada aqui, onde esse WZ, né, é a cintura do feixe, né, em função da distância em relação ao foco, tá? Que é dado por essa expressão aqui, onde esse ZR é um parâmetro, tá certo? Relacionado com o ômega em Z igual a zero, tá? É dado por isso aqui. Isso aqui vem da teoria básica dos feixes gaussianos, tá? Não sei de onde o quão vocês estão familiarizados com isso, mas enfim, são coisas que vêm lá da teoria de feixes gaussianos sem grandes dificuldades. E aí o que a gente fez foi o seguinte, né? É sabido que a força fotoforética, tanto a força fotoforética quanto a pressão de radiação, que são forças repulsivas, elas são proporcionais à intensidade do feixe. Então, o que a gente fez foi assumir uma força repulsiva proporcional a esse padrão de intensidade, e, por outro lado, a força atrativa, que é a de gradiente, ela vai com a derivada da intensidade, menos a derivada da intensidade. Então, você pega aquela intensidade, deriva, né, coloca uma constante de proporcionalidade aqui, você chega nessa expressão aqui para a força de gradiente, onde esse A aqui é uma constante, tá, dada por isso aqui. Beleza? E aí, a força resultante sobre a microesfera vai ser dada pela soma, né, vetorial dessas duas. A força repulsiva positiva, né, a força atrativa negativa, tá certo? A gente espera que essa força resultante ela tenha essa cara aqui, né? E aí, né, feito isso, né, você pode, inclusive, mostrar os gráficos aqui. Isso aqui é teoria, tá? É simplesmente o gráfico daquelas forças lá do nosso modelo. Então, aqui você tem, ó, a força radiométrica é a verde, né? A fotoforética ou radiométrica, tanto faz, tá? São sinônimos.
Então, ela é sempre positiva, sempre repulsiva. A força de gradiente, a azul, sempre negativa, porque ela é sempre atrativa. E essa vermelha é a força resultante, que é a soma das duas, é o nosso modelo propriamente dito. Então, na hora que você soma as duas, você vê que a força resultante, ó, ela vai ser positiva, né? Ela vai ser positiva de um certo ponto aqui, uma certa distância ao eixo óptico para baixo e negativa para frente, que é exatamente isso que a gente observa, né? Quando ela está longe do foco, você tem uma força negativa que atrai. Então, quando ela vai chegando perto do foco do eixo óptico, a força passa a ser positiva e repele ela, beleza? Então, qualitativamente, o modelo, né, tá ok, né? Ele explica qualitativamente aquelas oscilações que foram observadas. E, para nossa surpresa, né, quando a gente tem, então, a medida, né, dessa força, tá, com a pinça óptica, que a pinça óptica você consegue medir essas forças aí com muita precisão, né? Tá certo? São esses pontinhos pretos aqui que vocês estão vendo, tá? A gente conseguiu, com esse modelo aí extremamente simples, ajustar o dado experimental, ó, certo? O modelo explica o dado experimental e você consegue extrair parâmetros que batem muito bem, tá, com as características do nosso feixe. Por exemplo, desse ajuste aqui, ó, só para citar um exemplo, você tira essa cintura W0 aqui, ó, que é a cintura do feixe no foco, que bate muito bem com o que a gente conhece lá do nosso setup, né? Então, o modelo está funcionando bem, né? Apesar de ser um ajuste, né, de mínimos quadrados, mas as constantes que ele retorna, né, quando você compara com o experimento, faz esse ajuste, elas são bastante realistas, né? Que mostra que, apesar de ser um modelo efetivo, né, ele é um modelo que funciona razoavelmente bem, né? Quer dizer, te retorna parâmetros que estão dentro do esperado, né? Certo? Bom, e aí nós continuamos essa caracterização, né? Medindo várias coisas aí a respeito do movimento oscilatório propriamente dito. Esse gráfico aqui azul, ó, maior, por exemplo, mostra o período, né, de oscilação em função do diâmetro da partícula, e esse aqui, o inset, né, mostra a amplitude em função do diâmetro. Então, você tem comportamentos muito bem definidos, né, tanto do período quanto da amplitude, né, em função do diâmetro, né? Ambos caem, né, com o diâmetro, com o tamanho da partícula, só que a amplitude ela cai basicamente linear, né, enquanto o período tem uma queda diferente da linear, tá? Aqui, novamente, são período que é de vermelho, ó, não, desculpa, período de preto e amplitude de vermelho, só que agora em função da potência do laser, né? Então, você vai aumentando a potência do laser e vê o que vai acontecendo, né, com o período de oscilação, né, e com a amplitude. Ambos aumentam, né, à medida que você aumenta a potência do laser, tá? Enfim, são alguns dos resultados, né, que estão nesse artigo aqui, né, que, como eu falei para vocês, foi um artigo pioneiro aí, né, o primeiro grupo do mundo a caracterizar, tá certo, essa dinâmica aí de partículas oscilantes numa pinça óptica devido à competição de forças dessa maneira aí que a gente mostrou para os isolantes topológicos. Então, saiu na ACS Photonics. É um artigo que tem uma boa repercussão aí até hoje, né? Apesar de ser uma área, né, que não tem muita gente atuando, né? Até porque é novidade, né? Essa área de novos materiais com pinça, né? Mas apesar disso ele teve uma boa aceitação aí até o momento, né? E aí, pessoal, desculpa. Aí o que a gente fez depois foi repetir esse mesmo experimento para agora semicondutores clássicos, germânio. Olha o vídeo aqui das oscilações da partícula de germânio. Vou soltar aqui para vocês. Então tá aí, ó. Né, o eixo óptico está mais ou menos aqui, onde eu estou pondo a mãozinha do mouse, ó. Então você tem aí, né, bem claro, de forma bem clara, a competição das forças, né, e o movimento oscilatório. Só que aqui com o germânio apareceu uma coisa que não apareceu para os isolantes topológicos. Não sei se vocês estão percebendo, mas a partícula apresentou uma tendência
de girar aqui, ó, nesse ângulo azimutal. E aí, quando ela chega nessa direção aqui, ó, tá, na horizontal, as oscilações continuam ocorrendo, mas elas têm amplitude muito menor, né? Então, novamente, quando ela oscila na vertical, você tem amplitudes muito maiores, ó. Tá vendo? As amplitudes são maiores. À medida que o tempo vai passando, ela tem uma tendência de vir para essa direção aqui, oscilar na horizontal, tá? E aí, quando ela faz isso, a amplitude, ela se reduz drasticamente, tá? Então, esse efeito, ele não ocorreu com o telurê de bismuto, né? Mas ocorreu com o germânio, tá? Então, tá aqui as oscilações agora com amplitude muito menor, tá? Então, apesar de ser parecido, tem essa característica aí que não apareceu no outro caso que a gente teve que explicar, tá? E aí, né, medindo esse movimento direitinho, a gente viu que agora o que você tem, né, é esse movimento aqui, ó, em torno do foco, né? Ela oscila tanto no Z quanto no plano XY, né? E ela faz esse movimento aqui, ó, tá? Ela oscila tanto no plano quanto no Z, ok? Então, só para ilustrar aí como é que é, né? Aqui é uma caracterização das partículas em si, tá certo? Essas partículas, vale a pena falar, elas foram produzidas por nós mesmos, tá? Pelo nosso grupo, você não encontra esse tipo de partícula desse material aí para comprar. Então, o primeiro desafio é realmente produzir essas partículas, e é importante que essas partículas elas sejam esféricas, tá? Porque quanto mais esférica ela é, mais simétrico fica, né, os fenômenos, né, e mais fácil você medir essas forças aí com a pinça ótica. Então, essa aqui é uma foto, né, de microscopia eletrônica das nossas partículas de germânio, né, e aqui é uma caracterização de Raman, né, para mostrar que realmente, né, as partículas são germânio mesmo, né, o espectro está bem próximo aí do germânio bulk, né? Então você tem aí uma caracterização muito boa, né? Tanto morfológica, né? Quanto da composição aí dessas partículas, ok? Aqui são mais resultados, né? Semelhantes aos anteriores, as oscilações aqui, ó, né? Então aqui essas de amplitudes maiores são as oscilações na vertical que eu mostrei. Quando ela passa para a horizontal, ó, a amplitude diminui bastante. E aqui é o ângulo azimutal, a variação do ângulo azimutal, mostrando exatamente aquilo que o vídeo mostrou. Ela começa oscilando aqui na vertical, só que ela vai virando, né, vai girando até esse ângulo φ aqui zerar, e aí ela passa a oscilar aqui na horizontal, tá? Com uma amplitude bem maior. A gente explicou isso com base na polarização do laser. Você tem um efeito aí de assimetria em relação à polarização. A nossa polarização aqui, no caso, ela está na vertical, tá? No caso do nosso laser. E então ela tem uma tendência de girar para a direção perpendicular à direção de polarização, e aqui nesse caso ela tem, né, uma amplitude de oscilação muito menor. Aqui é a medida desse ângulo φ, né, do ângulo azimutal em função do tempo. Tá? E aí o que a gente fez foi introduzir, né, esse efeito de assimetria no nosso modelo. Tá? Essa equação aqui que ficou enorme, pessoal, é basicamente o mesmo modelo anterior, só que com um efeito de assimetria, tá certo? Colocado aí. Então, esse efeito de assimetria você consegue explicar, tá? Ele sai diretamente de cálculos, tá? De forças ópticas, utilizando teoria de espalhamento μ. Então, você precisa recorrer à teoria de espalhamento μ, que é uma teoria bem mais complicada, os cálculos ficam bem mais elaborados, mas, de qualquer forma, né, você precisa partir para isso para conseguir, né, sacar, tá, esses efeitos aqui de assimetria. E aí agora nas componentes aqui você tem, tá certo, dessa dependência no ângulo azimutal φ, tá, que explicam tanto a mudança de direção da oscilação, porque você tem uma componente azimutal da força agora, ó, essa aqui que eu estou circulando é a componente azimutal, que faz ela girar, coisa que você não tinha antes, tá? Antes você só tinha essa aqui, que era radial, ó. Você só tinha essa componente radial. Agora a gente ganhou uma componente azimutal e ganhou uma componente no Z, né? Que você também não tinha naquela primeira versão do modelo. E além disso, você tem essas dependências no ângulo azimutal que explicam,
tá? Tanto a mudança na direção, tá? De acordo com essa componente da força, quanto explica também a mudança de amplitude, tá? A mudança de amplitude também está explicada pela presença aí dessas componentes, né? Dessa dependência aí, melhor dizendo, no ângulo φ. Muito bem, essa figurinha aqui ilustra um mapa de forças, tá? Do que acontece com a partícula. O eixo óptico está aqui no centro, ó. Então, nessa região de vermelho, você tem forças repulsivas, tá? À medida que você se afasta, a força passa a ser atrativa, né? Então, a partícula, né, ela oscila aqui, tá? Numa dada direção, né, seguindo esse mapa de força aqui. Aqui é uma projeção, na realidade, né? No plano XY. Mas dá para ter uma ideia aí, né, do que acontece aí com as forças, né, que atuam sobre essa partícula. E aqui, novamente, como no caso anterior, uma comparação, né, da força do modelo, né, da força teórica com o experimento, tá? Essas bolinhas vermelhas aqui são medidas experimentais com a pinça óptica, e a linha pontilhada é um ajuste com o modelo, né, muito semelhante ao caso anterior, no caso aqui para a componente radial da força, tá? Só que agora para a partícula de germânio. Então funciona muito bem, tá? Retorna parâmetros que estão dentro do esperado aí para o nosso feixe. Aqui o mesmo tipo de caracterização, tá? Período e amplitude, né, para o germânio, para as partículas de germânio, em função da potência do laser, tá? Esse artigo ele saiu na Physical Review Research, tá? Em 2019. Então tá aqui ele, tá? Com a primeira página. E depois disso, né, a gente fez o mesmo tipo de experimento para o silício, tá? Partículas de silício, né, outro semicondutor clássico. Então tá aí essa partícula de silício, ela oscila também, né? Nota que o comportamento qualitativo é similar, né? O eixo óptico está por aqui, só que as oscilações agora são mais lentas, ó, tá? Isso é porque o feixe é ligeiramente diferente do anterior e, além disso, as propriedades ópticas, né, do material em si, elas também são diferentes, né? O silício, por exemplo, ele absorve bem menos, né, do que o germânio, né? O coeficiente de absorção dele é bem menor para esse comprimento de onda que a gente usa, que é infravermelho próximo, né, 1064 nanômetros, o nosso comprimento de onda do laser, tá? E aí, nesse artigo, né, a gente propôs ainda, né, um outro efeito que não tinha sido computado nos modelos anteriores, que é a questão da variação da constante elétrica, né, com a chamada frequência de plasma, tá certo, do material. Porque essa frequência de plasma, né, ela é dada por isso aqui. Então, o que acontece é que quando o semicondutor absorve, né, tá certo, você muda as propriedades ópticas dele. Basicamente, você muda essa constante elétrica, né, e aí você muda o índice de refração efetivo. E o índice de refração é muito importante para a gente, né? Então, a gente mostrou que no caso do silício aqui, você pode ter inclusive uma inversão da força de gradiente, tá? Devido ao fato de que o índice de refração, né, quando ele absorve muito, ele pode se tornar menor do que o do meio circundante, que é a água. Então, tem esse outro complicador ainda, né, tá certo? Que foi adicionado nesse terceiro material que a gente estudou, né, levando em conta esse efeito aí, que agora, além das forças repulsivas clássicas, né, que é a pressão de radiação e a força fotoforética, você ainda pode ter, né, uma inversão de sinal da força de gradiente devido, né, à mudança de propriedades ópticas aí do material, do silício aí no caso, né, relacionado à absorção, tá? Então foi um outro efeito aí computado. E aí, para o silício, né, como ele absorve bem menos do que o germânio, a gente, inclusive, foi capaz de capturar essa partícula aqui para potências baixas, né, na região próxima do eixo óptico, tá? Então, veja que, basicamente, aí ela não oscila, né, ela fica basicamente presa aqui, ó, né, na região próxima do eixo óptico. Medimos aqui a constante de mola, né, associada a esse aprisionamento aí, tá, para essa potência. Essa constante, só para vocês terem uma ideia, né, ela é cerca de 10 a menos 3 vezes menor do que você obtém para um dielétrico típico, a poliestireno, por exemplo, ou para sílica, né, que são
partículas clássicas, comerciais aí de elétrons que a gente compra e usa nesses experimentos de pinça ótica. Então, o silício ele tem essa vantagem, né? Como a constante de força dele é 1000 vezes menor, ele te permite acessar forças na faixa de femtonewton, 10 a menos 15 newtons, né? Coisa que é muito difícil de você conseguir com dielétricos convencionais. Então, além dessa questão toda aí do movimento oscilatório em si, né, a gente ainda, né, tem essa propriedade interessante do silício, que pode ser usado como sensor aí na pinça ótica para você acessar, né, forças mais baixas, aí já na escala aí de femtonewtons, tá? Vou passar aqui. Essa aqui é a mesma caracterização para o silício, tá, pessoal, que foi mostrada, né? Você tem aqui as oscilações paralelas à polarização, depois perpendiculares, não tem muita novidade. Caracterização completa aí de amplitude, período, né? Isso aqui é a distância mínima ao eixo óptico, em função aqui de vários parâmetros, tá? A potência do laser, essa aqui é a altura do foco, tá certo? A altura lá do foco, e aqui também, né? Então, a gente fez uma caracterização bem completa, né? Bem robusta, esse trabalho aí com o silício, tá? Começamos mais simples, né? E fomos sofisticando o modelo e as análises, tá certo? À medida que os trabalhos foram caminhando. Esse artigo saiu na Optics Letters, tá? Em 2020, tá? Tá aí a capinha dele. E aí depois, né? A gente estudou também partículas superparamagnéticas, tá? Essas partículas são super interessantes, porque elas não pinçam de jeito nenhum no feixe gaussiano, feixe modelado aí por uma gaussiana, igual eu mostrei lá no modelo para vocês. A gente teve que fazer engenharia de feixe, né, mudar o tipo de feixe, e aí a gente viu que a gente conseguia capturar essas partículas usando um feixe Bessel, né? O padrão de intensidade transverso do feixe ele deixa de obedecer uma gaussiana e passa a obedecer uma função de Bessel. Então, foi feito todo esse trabalho aí, tá? E a caracterização do aprisionamento dessas partículas superparamagnéticas, agora com feixe de Bessel, uma vez que não é possível o aprisionamento delas com feixe gaussiano. Saiu na Applied Optics em 2021. Né? E o último trabalho nessa linha, que acabou de sair, né? Saiu agora no início do ano, foi com polianilina. Tá? Partículas feitas aqui de pane, né, polianilina, nós também conseguimos, né, capturar elas, aqui no caso foi com feixe gaussiano mesmo, nesse caso foi possível, tá? E fizemos toda a caracterização também, né, da manipulação óptica desse tipo de material. Tá? Temos vários trabalhos em andamentos aí, tá? Com pontos quânticos, tá? Materiais poliméricos, enfim. Tem vários trabalhos em andamento aí nessa linha, tá? Que devem estar para ser concluídos aí mais no final do ano ou ano que vem, quem sabe. Tá? Então, é uma linha que está ativa, tá? Extremamente ativa, produtiva, e tem vários trabalhos aí na fila para serem concluídos. Esse artigo aqui da PAN, inclusive, recebeu esse destaque, né? E foi escolhido como capa aqui do periódico, né? ACS Applied Polymer Materials, né, que acho que nem saiu ainda a versão impressa desse aqui, tá? Dessa revista. Ele já está online, mas acho que a versão impressa eu acho que não saiu ainda não, se eu não estou enganado. Bom, como futuras aplicações aí desse movimento oscilatório, né, e dessa linha de pesquisa em geral, a gente cita, né, aplicações em reologia óptica, tá, de interface de matéria mole e membranas celulares, que uma vez que você tem uma partícula que oscila, né, se aplicar isso aí numa interface, numa membrana, você pode, né, fazer a reologia, tá certo, dessa interface, dessa membrana, tá, ou mesmo no material uniforme, né, para determinar propriedades viscoelásticas desse material, tá, então a gente está tentando avançar nisso aí. Além disso, medida de forças dinâmicas, né, forças oscilatórias em macromoléculas, tá, polímeros e biopolímeros, construção, né, de máquinas de moléculas únicas, tá certo? Porque, note, essa oscilação aí,
né, dessas partículas, é basicamente uma máquina térmica, certo? Uma microscópica, porque você tem a absorção de calor da fonte, que é o laser, né? Então, ele absorve calor e realiza o trabalho, aquele movimento oscilatório dele, né, que pode ser utilizado para exercer trabalho sobre algum sistema. É uma máquina térmica, tá certo? Na escala molecular, ok? Só precisa realmente ligar, né, essa partícula em alguma coisa e fazer uso desse trabalho útil aí, tá legal? É isso que a gente vai investir aí, né, nos próximos meses ou próximos anos, né? E também, né, o design, vou citar aqui também o design de outras técnicas, tá, associadas. Eu cito aqui, por exemplo, as pinças híbridas, né, baseada aí, por exemplo, nesse trabalho de partículas superparamagnéticas, né, que a gente desenvolveu, esse que eu mostrei aí, o penúltimo. Porque agora, já que você tem uma partícula com propriedades superparamagnéticas, que você consegue capturar e manipular com a luz, né, você pode montar uma pinça magnética em paralelo também, com um ímã, e exercer força magnética e força óptica, né, em conjunto, tá certo? Na mesma partícula. Né? Então, você teria uma pinça optomagnética, né, uma pinça híbrida, tá? Em vez de ter só a óptica e só a magnética, como você tem convencionalmente, a gente tem um sistema, tá, onde você consegue, de fato, né, montar as duas pinças simultaneamente, né, o que abre uma gama enorme de possibilidades aí para aplicações futuras. Pessoal, só para finalizar, eu gostaria de apresentar aqui rapidamente a outra linha de pesquisa do nosso grupo, tá? Embora esteja um pouco fora aí do tema do seminário, mas só para mostrar, a gente trabalha muito também com interações de DNA ligantes, usando pinça óptica, tá? Então, o que a gente faz é pegar a molécula de DNA, aí você põe alguma coisa para interagir com ela, pode ser um fármaco, uma proteína, né? Isso muda as propriedades mecânicas da molécula, tá? E aí a gente consegue, manipulando o DNA, basicamente faz um experimento de massa-mola, pega o DNA e estica ele, como se fosse uma molinha, usando a pinça óptica, tá? Aí a gente consegue, né, inferir as mudanças nessas propriedades mecânicas aqui da dupla hélice, devido à interação com essa substância aí, tá? E aí, nos últimos anos, né, a gente construiu, tá, um modelo aonde, através das medidas das mudanças dessas propriedades mecânicas em função da concentração do que está ligando o DNA, a gente consegue, além de caracterizar as mudanças mecânicas da molécula, a gente consegue extrair todas as informações físico-químicas da interação. Tá? Então, um trabalho bem interessante, foi publicado aqui na Physical Review Letters, tá, em 2012, e aí a gente tem um método, tá, onde a gente consegue caracterizar com um só experimento tanto a mecânica quanto a físico-química das interações aí envolvendo a molécula de DNA. Tá? A gente tem trabalhado em estender isso para formas mais complexas, fibras de cromatina, né, por exemplo, onde você tem um DNA associado aí com as proteínas básicas estonas, tá, que formam, isso aqui vai formar a cromatina, né, e posteriormente os cromossomos no interior da célula. Então, é um trabalho um pouco mais elaborado, né, porque agora envolve estruturas mais complexas, né, o DNA já compactado, já interagindo aí com proteínas. Estudamos também efeitos de cossolutos, tá certo? Aí no redor do DNA, tá certo? Simulando o ambiente celular, né? Que é um ambiente lotado de moléculas, tá? Então, isso causa diferenças, tá? Nessas interações, a gente tem estudado isso aí. E também, né, no que diz respeito aí à melhoria dos tratamentos de quimioterapia, né? Quimioterapia, muitos dos fármacos que são utilizados em quimioterapia, eles têm como alvo o DNA das células cancerosas, tá? Então, eles interagem com o DNA, fazem com que o DNA perca a capacidade de replicar e, com isso, você mata o tumor, né? Se o DNA não replica, a célula tumoral não consegue se dividir. Então, você mata e controla o tumor dessa maneira. Então, a gente tem colaborações aí com vários departamentos da UFV, tá? Tem alguns de fora também, que o pessoal trabalha no design de novos fármacos, novas drogas, a gente testa no DNA, tá? Isso tem avançado bastante. E também,
na questão da construção de carreadores de fármacos, né, onde você vai melhorar aí a eficiência na entrega desse fármaco, né, para o alvo correto. Tá? Ao invés de simplesmente administrar via oral ou via venosa, né, o fármaco puro, né, que tem uma série de efeitos colaterais, né, todo mundo sabe que as quimioterapias tradicionais têm uma série de efeitos colaterais. Uma das abordagens importantes hoje é você melhorar essa entrega, né? Fazer com que o DNA ele chegue direitinho lá, desculpa, o DNA não, fazer com que o ligante chegue direitinho lá no DNA das células cancerosas, interferindo o mínimo possível, né, nas células normais, tá? Então, é uma linha de pesquisa que a gente vem atuando também. Aqui é uma pequena propaganda, são 2 livros produzidos aí no nosso grupo, tá certo? Um em português, mais básico, que foi publicado pela editora Livraria da Física, e esse aqui saiu esse ano, tá? Poucos meses, 1 mês, 2 meses no máximo, saiu pela Elsevier, tá? Esse aqui é mais básico, esse aqui é mais avançado, tá? Que trazem o estado da arte, da literatura aí nessa área. Bom, para finalizar, só apresentar um pouquinho aqui sobre a UFV, né? Imagino que alguns de vocês não devem conhecer, né? Mas a UFV é uma das maiores universidades federais do país, tá? Fica aqui na cidade de Viçosa, tá? Em Minas Gerais. A Viçosa é uma cidade pequena, tá? Mas é uma cidade universitária, tá? A vida na cidade gira em torno da universidade. Então, a cidade de em torno aí de 80 mil pessoas, sendo que desses 80 mil, a comunidade da UFV é em torno de 20 mil pessoas, tá? Então, é uma parcela considerável da população da cidade vive em função da universidade, tá? Então, Viçosa, ela fica a 227 quilômetros de Belo Horizonte, está aqui no mapa, 354 quilômetros do Rio de Janeiro, tá? Uma cidade bem localizada, o acesso não é dos melhores, não, né? Como as cidades no interior do Brasil em geral, né? O acesso não é dos melhores, mas também, né, não fica tão longe assim de grandes centros. Tá? Aqui são algumas fotos do campus, tá? Eu sou meio suspeito para falar, né? Mas dizem por aí que o campus da UFV é o campus universitário mais bonito do Brasil, tá? Então, essas fotos aí dão alguma ideia, né, do que é o campus da UFV. Quem quiser conhecer, tiver interesse, será muito bem-vindo. Esse prédio aqui é o prédio do Departamento de Física, né, onde fica aqui os nossos laboratórios, nossas salas, etc. e tal. É isso, né? E aí, para terminar, tá? Aqui é o nosso laboratório, algumas fotos do laboratório, as montagens aqui das pinças óticas, tá? Aqui é a nossa sala de preparação de amostras, a gente tem várias técnicas, tá? Eu só falei de pinça ótica hoje aqui para vocês, mas a gente tem também pinça ótica holográfica, temos pinça magnética, eletroforese, esparamento de luz, microscopia de fluorescência, sala de cultura de células, sala de preparação de amostras, tem outras técnicas que o grupo utiliza também, que não estão exatamente no nosso laboratório, mas são laboratórios associados, como a FM, por exemplo. Estamos comprando agora a microscopia de super resolução, enfim, né, um departamento muito bem equipado, né, com as melhores perspectivas aí para o futuro. Tá? Gostaria, então, por fim, de agradecer, né, o pessoal envolvido todo aí nesse trabalho, então, o nosso grupo de Física Biológica, o grupo de Física e Estatística Aplicada da UFV, do qual eu também faço parte, o grupo de Ciências de Materiais, que são grandes colaboradores aí, principalmente nesses trabalhos aí, né, que eu mostrei nesse seminário, o foco desse seminário, as agências de fomento, a gente não pode esquecer, né, agradecer sempre. E agradeço também a vocês aí pela atenção, tá? Espero que tenham aproveitado o seminário e fico aí à disposição, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta ou queiram saber mais aí sobre algum determinado ponto. Obrigado, pessoal. Muito bem, Márcio, excelente colóquio, muito didático e interessante. Pessoal, alguma pergunta? Se não temos pergunta, eu já vou perguntar. Uma coisa muito interessante nesses sistemas, Márcio, é a questão
da colaboração com o pessoal da medicina. Eu vi que você tem colaborações aí com diferentes departamentos, né, de veterinária, de medicina. Você tem algum trabalho em andamento no sentido de transportar mesmo esses fármacos? Quais são as perspectivas disso acontecer? Como está essa linha de pesquisa? Porque é uma coisa muito importante, né? O câncer hoje é uma realidade, né? Cruel para muitos. Não, tem sim, né? A gente tem alguns trabalhos nesse sentido, né? De construir carreadores, né? Basicamente ligando alguma coisa no fármaco, tá? Que vai melhorar a seletividade dele para as células cancerosas, né? As células cancerosas, elas têm receptores diferentes das normais, de maneira geral. Então, você tem que fazer alguma modificação química no ligante, né? Pondo alguma coisa ali para encapsular ele, né? Alguma coisa nesse sentido, para melhorar essa questão da seletividade aí na entrega. Tá? A gente tem alguns trabalhos em andamento, tem publicações também nesse sentido, mas a questão, a verdade é que até você começar a fazer uma coisa dessa aí, até isso virar um produto, na verdade, é uma coisa demorada, né? Às vezes até uma vida inteira de pesquisa, né? Dependendo do que você está querendo fazer. Então, a gente tem alguns avanços, né? Mas eu diria que, né, até realmente ter uma coisa concreta aí nesse sentido, um produto para ser comercializado ainda tem um caminho razoável aí pela frente, né? Além disso, né, a gente tem também caracterizado coisas que já estão no mercado aí, tá? Para propor melhorias, né, tanto no tratamento como a própria modificação química. Então, recentemente saiu um trabalho em colaboração com a veterinária, por exemplo, né, que já tinha um produto no mercado, né, mas o pessoal não entendia muito bem a atuação desse produto, no caso era para controlar parasitas, tá? Parasitas de gado, né, esse tipo de animal aí, que eles têm interesse, tá? Acho que é gado, não sei se é usado em outras coisas também, enfim, não lembro agora. Mas a gente mostrou realmente que a atuação, né, o princípio ativo é a interação com o DNA. Né? E aí você tem uma coisa muito mais controlada agora, que te permite pensar em melhorias, né, para esse tipo de produto, tanto os processos quanto a própria melhoria do agente químico em si, né, do princípio ativo, né, tá certo? Então, a gente tem algumas coisas, sim, nesse sentido. Porque é uma técnica não invasiva, né? Então, né, dá para fazer. Outra coisa que me surgiu aqui, alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Comentários? Vocês têm algum estudo com o pessoal da oftalmologia? Porque, por exemplo, me parece ser uma técnica muito interessante para estudar a elasticidade de córnea. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Não, de oftalmologia não. Temos nada, não. Né? É uma técnica que serve, realmente você tem razão, né? Qualquer material que você esteja interessado em medir propriedades mecânicas e viscoelásticas, né? É uma técnica em potencial, né? Uma técnica extremamente poderosa, é a técnica de pinça óptica, até porque, como você mesmo citou, é uma técnica extremamente não invasiva, né? Tá? Então, você consegue fazer as coisas, né, sem danificar o material, né? É tudo uma questão de controlar o comprimento de onda e a potência, né? Então, para minimizar os danos, então, você consegue fazer isso. E uma coisa que eu não sei se ficou muito evidente aí do seminário, mas é importante falar, é uma técnica que tem precisão, né, de você analisar moléculas únicas, né? Vocês viram aqueles experimentos de DNA que eu citei, né? Você pega um DNA isolado, estuda ele longe da influência de qualquer outra coisa, né, que você queira. Então, você consegue realmente pegar uma molécula, levar ela para um canto, estudar ela isolada, longe de influências externas. Então, é uma técnica extremamente poderosa nesse sentido. Né? Eu até então, eu não conheço nenhuma técnica que consiga analisar forças dessa ordem aí.
Piconewton é um negócio fantástico. A gente chega até femtonewton. Tá? Femtonewton. Femtonewton, A nossa barra de erro aqui, naqueles experimentos lá do DNA, a nossa barra de erro é em torno de 30, 40 femtonewtons, tá? Na medida daquelas forças ali. Dá para melhorar ainda mais isso aí, que a gente não tem a necessidade de fazer isso no momento, mas é possível melhorar, né? Mas, de qualquer forma, você tem uma barra de 30 femtonewtons é uma coisa extremamente pequena, né? Muito pequena, né? Inclusive, talvez seja uma técnica que futuramente deva ser usada como de prevenção, principalmente na área oftalmológica, né? Porque começa assim, né? Um defeito, a córnea ela endurece, né? Vai perdendo a eletricidade. Por isso que o problema surge, né? Exatamente. É uma técnica, né? Essa técnica ela não é tão nova assim, né? Mas é que ela começou muito mais simples e foi se desenvolvendo, né? Ao longo dos anos. Tá? A história da pinça ótica ela começa ali no finalzinho da década de 60, início da década de 70, mas começou a ganhar força mesmo, né? Principalmente nas aplicações a partir de meados dos anos 80. Né? Então, até hoje tem melhorias sendo feitas aí, novas aplicações, né, vão surgindo, e é interessante que, apesar de no exterior, né, ela já ser uma técnica bem conhecida, né, tem em vários lugares, aqui no Brasil, né, não é todo mundo que conhece, são poucas universidades, poucos institutos que têm essa técnica disponível, né, no Brasil aqui, tá? Aqui a UFV é uma das poucas que tem, né? A gente tem 3 pinças óticas funcionando muito bem, cada uma com características diferentes, e temos avançado bastante aí, tanto nas aplicações quanto no próprio desenvolvimento básico, né, da técnica, calibrações e novas propostas aí de uso, né? A gente tem feito bastante coisa aí nesse sentido. O Ashton, que foi o inventor da técnica, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2018. O Prêmio Nobel de Física de 2018, um dos vencedores foi o Ashton, exatamente pela invenção da pinça ótica, né, e as aplicações, principalmente em física biológica, em sistemas biológicos. Né? Isso mostra, esse é o reconhecimento que a técnica é muito boa. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Márcio. Nós agradecemos demais pelo excelente colóquio, didático, interessante mesmo. Pessoal, vou pedir a todos que abram aí seus microfones para bater aqui uma salva de palmas para o Márcio. Márcio, parabéns. Muito interessante. Então é isso. Agradeço muito e precisando de mim, né, querendo conhecer um pouco mais, a gente está à disposição aí para conversar. Excelente, certamente vamos manter interações científicas intensas aí no futuro próximo. Pessoal, então por hoje é só. Seminário, professor Márcio, muito bom. Obrigado. Então, Holanda. Tranquilo, rapaz. À vontade. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Grande abraço, Márcio. Até mais, gente. Até logo com vocês.